Nesta série de vídeos eu vou tratar de nossa relação com a norma em língua. Meu objetivo não é ensinar a norma. Meu objetivo é comentar as relações que aqui no Brasil nós temos com a norma. Porque aqui a norma é amada e idolatrada, não é desprezada, de jeito nenhum. É sim incompreendida. E muitas vezes, quando a gente pensa que está afagando a norma, na verdade está arranhando. Porque a norma é complicada e meio lunática, não é fácil entender a norma. Embora muitos achem que ela é um ser que deve ser tratado assim, intuitivamente, como se nascesse de nós, com a mesma naturalidade da ginga. Preconceitos brasileiros, tanto em relação à norma quanto em relação à ginga. Por isso, quando eu estiver falando de norma, muitas vezes estarei falando de preconceitos, mas sem dizer. Afinal, o que é norma? Quero dizer, o que se entende quando se diz norma? Deixando de lado diferenças muitas vezes sutis entre norma gramatical, norma culta e norma padrão, vou englobar tudo na expressão norma padrão e me referir à norma como um conjunto de convenções que fazem parte de um corpus gramatical que serve de padrão uniformizador para a comunicação no universo de falantes, no nosso caso, o universo lusófono. Reparem que eu preferi a palavra convenções em vez de regras. O termo convenção também me parece interessante, porque assim a gente pode entender as variantes em torno de certo padrão. Por exemplo, existe de um lado uma série de convenções tomadas como padrão que regem a fala nas circunstâncias formais, e outra série de convenções não consignadas em gramáticas que costumam ser usadas em variantes menos formais. Não é por ser informal que uma variante não tem lá suas convenções. Eu não gosto da expressão norma culta, porque para ser entendida, ela depende da definição do termo culta. E esse termo me parece bem flutuante e, por sua vez, dependente de inúmeras variáveis. E conforme a variável escolhida, as características da norma podem mudar substancialmente. O que me interessa neste vídeo é tentar ver como nasceram as normas padrão, que com modificações maiores ou menores vem nos regendo desde que se conhece o português como língua escrita. Em todos os momentos históricos de qualquer língua, há uma tensão entre norma padrão e variantes não formais. Essa tensão vai estendendo a corda até que uma de suas pontas se imponha à outra. Às vezes, algum elemento da variante informal permanece um tempo, como o modismo, e depois desaparece. Um exemplo recente é o gerundismo. Qualquer hora eu falo dele com mais vagar. Outras vezes essa variante entra a fazer parte do padrão ou então permanece como variante informal dentro do seu universo próprio. Está bastante generalizada entre nós a ideia de que a entrada de variantes informais para a norma padrão é legítima, desejável e inevitável. Muitos que defendem essa tese dizem que a língua evolui. Notem que a palavra evoluir já vem carregada de conotações positivas, né? Principalmente desde Darwin. Pois bem, ela evolui e sua evolução, a partir da entrada de variantes populares no universo de convenções que servem de padrão, é positiva e inelutável. Portanto, quanto mais depressa essa entrada ocorrer, mais positivo será para a língua e para os falantes que, acostumados ao uso das variantes informais, não se sentirão discriminados.
Muitos dos que defendem essa tese se valem do exemplo das línguas vulgares que evoluíram do latim e, numa espécie de raciocínio mecânico, dizem que se não se tivesse permitido que essas variantes entrassem para a norma padrão, estaríamos falando latim até agora. É óbvio que não, por várias razões. A primeira é que o português não derivou do latim por meio de uma evolução gradual que, partindo de um estado clássico do latim, tivesse chegado ao que se convencionou chamar de língua portuguesa, quando de sua primeira manifestação escrita no século XII. Esse argumento deixa de levar em conta coisas decisivas. É como se os acontecimentos históricos se desenvolvessem sempre da mesma maneira, independentemente dos fatores estruturais e conjunturais de cada época. E os desenvolvimentos das línguas são históricos, dependem de fatores históricos, como tudo. Vamos aos tais fatos históricos. Pensem em Roma invadindo o mundo. Os soldados das legiões falavam com Cícero? A mim parece claro que não. Os que eram propriamente romanos deviam cometer lá seus deslizes, mas não é só isso. As legiões não eram compostas só de romanos. Ali havia gente de todas as origens possíveis e imagináveis. De cada província romana conquistada, saíam contingentes de soldados que se misturavam de tal modo que as próprias legiões eram um caldeirão fervente de línguas e falares. O mesmo acontecia na parte civil da população. As regiões adjacentes a Roma, por exemplo, eram formadas por povos de várias origens, alguns dos quais inimigos figadais dos romanos, que tinham lá suas línguas locais. É só atentar para a quantidade de dialetos que ainda hoje existem na Itália para imaginar a Babel daqueles tempos. Com o avanço das conquistas, a língua latina ia se infiltrando, já misturada às outras línguas faladas nas legiões e que vigoravam nos locais onde o poder romano se impunha. Afinal de contas, as pessoas que viviam nesses locais não eram mudas. Esse processo durou séculos. De modo que, quando o Império Romano do Ocidente se desmantelou no século IV de nossa era, a mistura já era velha. E a mistura era tanta que foi preciso recorrer a uma língua franca para que houvesse um entendimento mínimo entre os que de fato mandavam e administravam. E essa língua foi o latim, pois afinal ele já estava disseminado e era conhecido pelos poderes herdeiros do império. E isso aconteceu numa variante que é hoje conhecida como latim medieval, já bastante influenciado pelas línguas vulgares. Portanto, o que havia não era uma concorrência entre o padrão latino e suas variantes, como hoje temos um padrão português e suas variantes. O que havia era uma língua franca, o latim, e uma miríade de línguas locais, muitas das quais bem próximas do latim, devido a fatores geográficos, históricos e culturais, e outras mais distantes, devido ao mesmo tipo de fator. Portanto, os grupamentos humanos, reunidos em feudos, cidades, aldeias, burgos, seja lá o que for, que se organizaram a partir da queda do Império Romano, falavam como podiam e do que escreviam pouco nos restou. Os primeiros textos italianos e franceses, registrados nos séculos IX e X, não tinham cunho literário. Essas línguas ainda não haviam adquirido uma organização capaz de lhes permitir atingir ambições literárias, por várias razões. Em primeiro lugar, o analfabetismo era imenso. Para dar uma ideia, muitos nobres, senhores poderosos, não sabiam ler. Outros saberes, como, por exemplo, os da guerra, eram muito mais importantes para eles. Só por curiosidade,
Entre as mulheres nobres era muito maior a capacidade de ler e escrever. Outra observação interessante é que faltava a sistematização de signos escritos para representar certos fonemas que não existiam no latim. Por tudo isso, a escrita em língua latina ficou como concentrada em alguns focos de cultura dominados pela igreja, sobretudo, e pelas autoridades administrativas oficiais de cada agrupamento humano. Portanto, durante muito tempo, o panorama foi o seguinte: uma língua franca oficial herdada do Império e os diversos dialetos desenvolvidos a partir da mescla entre o latim dos ex-dominadores e os substratos já existentes em cada lugar. Isso sem contar com as línguas dos invasores bárbaros. Em certo momento, essas línguas vulgares começaram a aparecer em textos literários já mais normatizadas, cada uma a seu tempo. As chamadas línguas vulgares apareceram na escrita de modo mais sistemático quando, após um longo processo de reorganização política, econômica e cultural, emergiu uma elite econômica e militarmente poderosa que acabou impondo a língua que ela mesma falava em casa. Esse vínculo entre língua e poder explica muita coisa. Quando as grandes monarquias nacionais começaram a unificar territórios em torno de si, com o nascimento do Estado moderno a partir do século XV, ou seja, quando se delinearam poderes centrais suficientemente fortes para dominar determinado aglomerado de domínios dispersos que configuravam um território razoavelmente vasto, foi preciso criar uma uniformidade administrativa e isso, entre outras coisas, por meio de uma língua que todos entendessem. Nesse momento, em cada nação foi escolhida e imposta uma variante para servir de padrão. E a variante escolhida de novo sempre teve como chave o poder. Consta que um linguista do Yiddish chamado Weinreich disse que toda língua é um dialeto com exército e marinha. Mas há quem afirme que isso já tinha sido dito antes por um francês. Até acredito, porque na frase não está presente a aeronáutica. Voltando ao nosso apanhado, a conclusão é que a formação do português, por exemplo, não obedeceu a uma linha evolutiva sequencial que partisse do latim e chegasse ao que aparece no primeiro documento escrito de que se tem notícia. Não, a coisa foi muito mais complexa e tortuosa e o processo se desenvolveu em meio a guerras e invasões, num ambiente de predomínio do analfabetismo e de ausência quase total da escrita. E essa ausência de escrita já começava pela dificuldade em se obterem suportes para a escrita. Não esquecer que a imprensa foi inventada no século XV. Pois bem, diante de tudo isso, parece inteligente comparar a tensão, padrão, variantes àquilo que aconteceu na Idade Média, ou seja, a evolução das diversas línguas vulgares num ambiente totalmente diferente do que se vive hoje, do ponto de vista histórico e cultural? Por que eu disse tudo isso? Porque muita gente tem pressa de sacramentar como norma padrão aquilo que se apresenta como variante informal. O problema não está em incorporar uma variante ao padrão. Isso já aconteceu outras vezes. O problema é a pressa em fazer isso, sem perceber que uma variante é uma variante e que o universo de uma língua hoje tem dimensões bem diferentes das dimensões das aldeias medievais, que ele forma um corpus cultural consignado em milhões de publicações e que o padrão é necessário para o entendimento e a comunhão de mais de um povo que tem essa língua como instrumento de cultura e comunicação. Faz tempo que saímos da Idade Média,
Já não estamos rodeados de analfabetos e sem recursos para escrever e ler. Nos próximos vídeos a gente continua.